eles fazem, achando até que podem dar o parecer deles sobre isso. Até que ponto a gente vai ter retorno disso? Vou te responder bem... Então, deixa eu formular melhor a pergunta, desculpa. Não, para mim não precisa não, já entendi tudo o que você perguntou. Peraí, olha só, acho melhor eu acabar e aí a gente... Perfeito. O que você está querendo, metade do pessoal que está aqui está querendo. E senão nós não avançarmos na palestra dele. E, aliás, eu aproveito esta rápida interrupção que você fez para avisar a todos que quem quiser cópia desta gravação é só trazer um CD, procurar a dona Lenice no primeiro andar e traz o CD e ela grava. 21º. Obrigado, Eduardo de Souza Mesquita de Souza. Está certo. Homem do decretão. Tá certo? Então depois nós vamos entrar nisso e talvez transformemos até numa plenária aqui e tomemos providência quanto ao que vocês acharem, tá bom? Continuamos. Obrigado. Eu queria deixar também tranquilo todo mundo, porque hoje eu vim aqui para participar dessa palestra e para ficar aqui o tempo que for disponível para a gente conversar à vontade. Então, podem ficar tranquilo que eu vou responder, nós iremos responder a todas as perguntas, tá? Bom, esse é o sistema, né? O sistema que já está no ar há 2 meses, né, no qual os responsáveis pelo imóvel vão entrar para comunicar. Não só para comunicar, mas hoje, desde o início de setembro, qualquer pessoa pode consultar por endereço a situação dele de envio ou não de comunicado. Basicamente, quando entra naquele sistema, vocês vão dar numa tela parecida com essa. Essa tela já mudou, né? Como eu disse, tudo está mudando, né? A gente está aprimorando, enfim. Né? Isso é uma apresentação da vistoria técnica, né? Lá em cima tem um botão de comunicar a vistoria, que é exatamente lá que começa o processo, né? Então, o responsável pelo imóvel, quando ele clicar aquilo lá, ele vai receber um e-mail da prefeitura dizendo que ele entrou no sistema e vai receber um link para aí sim ele se entrar no sistema de autovistoria. Aí ele vai estar falando com o sistema mesmo, tá? E aqui tem 3 botões que dizem respeito aos agentes principais desse sistema de autovistoria, né, dessas obrigações. Nesses botões aqui tem perguntas, esclarecimentos, sugestões, coisas que a gente veio aprendendo durante esse realizar esse trabalho, né, nós colocamos ali, né, algumas contribuições externas, enfim, e está sempre aberto a mudanças e a sugestões. Se vocês entrarem no portal da prefeitura, no Diário Oficial, na primeira página do Diário Oficial vai ter um ícone assim, autovistoria. Vocês clicarem ali, vocês vão entrar direto. Não só nesta, como também na página da Secretaria de Urbanismo, a SMU, tem o mesmo ícone de autovistoria. Só clicar ali em cima que já vai entrar direto nisso tudo aí. Tá? Acessando este é a cara do comunicado que vai ser enviado para a prefeitura, né? O que diz lá? Descrição do imóvel, endereço, número, complemento, bairro, número de pavimentos, idade estimada, profissional responsável pelo laudo, nome, e-mail, CREA ou CAL, aparece uma casinha para você botar o número do CAL ou do CREA, e responsável pelo imóvel, é o condomínio, CNPJ, sou eu, Silvio, CPF, e-mail, endereço, e a partir daqui que vão ser startados, vão ser dar início aquelas comunicações do sistema, em cima disso que é informado aqui, né? E aí, terminando esse preenchimento de responsáveis, né, ele passa então as 2 possibilidades que eu falei, o comunicado de adequação e o comunicado de necessidade de obra, que vão ser resultados do que foi feito no laudo de vistoria. Isso é uma sequência de execução, que é a primeira do 9, a disponibilização dos comunicados para consulta do site, já existe hoje, se você entrar lá, você vai ter um botão consulta de comunicados, que aí você vai dar o endereço que você quer consultar, e aí vai aparecer a situação dele, quer dizer, ele aparece dizendo se tem comunicado ou não, se está adequado ou não, e aparece uma possibilidade de você, clicando no comunicado, ele vir inteiro na tela para você ver. Qualquer pessoa pode consultar comunicado de qualquer endereço da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, ou a informação de que não enviou comunicado. E esse é o fim. Agora a gente abre aí para conversas, discussões, enfim, perguntas, respostas, tudo isso aí. Eu queria só uma coisinha.
Só pedir para vocês mais um bocadinho só de explicação, porque a gente não pode perder a oportunidade do... O Veronese, ele trabalha com gerência de vistoria estrutural, eles fazem um trabalho de elaboração de laudo de risco estrutural, então eu acho que essa experiência dele é muito rica, até para ajudar em vocês em algum esclarecimento. A gente não pode perder essa oportunidade de entender mais sobre esse assunto, né? Vamos lá, obrigado, senhor. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer especialmente o convite do Abílio e do Ricardo aqui, do presidente também do Clube de Engenharia. A Prefeitura fica à disposição de vocês para todo e qualquer esclarecimento. Antes de mais nada, eu queria só informar que o Silvio é assim, essa pessoa humilde, né? Vocês viram, mas eu sou mais provocador, eu gosto mais que me provoquem, porque o tema, eu entendo que é um tema que só aparece na sociedade quando acontece um fato grave, né? Porque só a morte é notícia, a cura é anônima, quer dizer. Aí eu me ponho também do lado de vocês. Nós todos aqui somos técnicos, então entendemos que a função de um técnico, né? Eu prefiro chamar como um inspetor predial ou um vistoriador especializado de edificações, vai ajudar muito a evitar que esses fatos possam se repetir. Eu vou imaginar aqui que o edifício Riqueza, com quem eu estive com o síndico depois que aconteceu aquela explosão, ele apareceu lá porque houve uma notificação, porque o prédio, a explosão foi no sentido negativo, né? As lajes se deslocaram, a estrutura ficou toda abalada. E o que acontece? Então ele aparece lá e me diz: olha, Veronese, eu nunca fui na loja lá embaixo porque eles não faziam parte do passivo das taxas do condomínio, essa história toda. Então eu nunca tive a oportunidade de nada fazer ali para evitar isso. Quer dizer, a pessoa fica se culpando porque, primeiro, o Ministério Público, o que ele faz? Ele indicia as pessoas, né? Chegando a ponto de indiciar, inclusive, uma colega nossa. Eu não sei o que ela fez para produzir o desabamento do prédio. Isso é opinião minha particular, não é de ninguém. Mas, enfim, o fato da pessoa conceder uma licença por um mecanismo legal e legítimo, está entendendo? De um caráter provisório, não quer dizer que ela tem errado. Quer dizer que ela, processualmente, ela fez o que tecnicamente todos nós fazemos todos os dias. Eu vou só falar aqui da relação nossa, profissional, continuando esse gancho. Por favor, Silvio, só essa folhinha aí. E serei breve também, porque eu vou falar só a respeito do seguinte: a autovistoria nos reporta uma série de situações. Eu vou falar aqui de autofiscalização, auto de infração, autoprocessualização e sistematização de manutenção e conservação predial, seja ela preditiva, corretiva, ou você até indicar um retrofit, não é isso? Então esse laudo ele vai se reportar nessas situações. Essa relação nossa com a edificação é uma relação que, em termos jurídicos, é uma relação simples. O que é o laudo de vistoria? Nós que fazemos um laudo especificamente ao caráter da lei que nós seguimos, a 1574, ele é uma relação que você chega e olha o objeto. A sua relação é com um objeto inanimado. Então eu olho aqui, olha, essa sala é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E na vistoria técnica eu não identifiquei indício de que isso aqui fosse desabar. Aliás, quando a gente compra um imóvel e entra nele, a gente nunca se pergunta: eu vou pedir a planta de estrutura, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ver se tem perigo de um vizinho meu ter um bujão de gás lá e está com um maçarico querendo explodir o prédio ou derrubar uma coluna, né? Bom, essa relação é simples até esse momento. Quando você entrega o seu laudo ao dono do prédio, e o Silvio explicou tudo isso aqui, nessa relação ela vai se avolumando, em caráter de responsabilidade, tá? E de exposição. Você entrega o laudo ao dono, a sua relação com o dono já começa a ter um caráter jurídico diferente. Quer dizer, o dono é um condomínio, o dono é uma pessoa só, o dono e você tem um contrato e você tem uma responsabilidade profissional.
A informação, né, do cadastro, no cadastro da prefeitura, já torna essa responsabilidade, olha só, mais delicada, mais complexa, né? Porque, olha só, agora mudou tudo. Agora você está lá no site da prefeitura e aí um profissional pode chegar e falar assim, pô, mas aquele cara que fez aquilo ali, ele é um canetinha. Então, profissional fiscaliza profissional. O síndico e um condômino não se entendem bem e você está no meio dessa relação. Ele chega o condômino e diz, o síndico comprou o profissional. Olha só, a situação do profissional já se complica, a do síndico ou a do condômino, porque o condômino impediu de entrar e tal, essa coisa toda. E além disso, a sociedade também vê isso. Então a pessoa vai comprar um apartamento naquele prédio, ela chega e vislumbra uma situação, olha, isso aqui, esse prédio não tem uma série de coisas que deveria ter. Então, ele também se torna e passa a ser o quê? Uma pessoa da sociedade que vai imputar uma relação qualquer jurídica contra o síndico, contra o profissional ou contra o condômino ou qualquer coisa desse tipo. Caiu um embolso no vizinho. Então, e aí você passa para outra instância que é a do poder público. E aí está do outro lado o Ministério Público, a Prefeitura, o fiscal da Prefeitura, e essas relações todas vão se tornar mais complicadas, porque aí a coisa toma um volume diferente, né? E de muito complexo. Então, vejam bem, eu reputo essa fiscalização que será iniciada como uma coisa absolutamente nova. E sempre, nunca foi diferente. Nós somos fiscais de um lado, né, dessa relação. Vocês vão ter a responsabilidade do outro lado, que é elaborar o laudo, fazer essa coisa toda. Então, nós somos colegas no mesmo sentido da situação. E o que acontece? Existe um caráter diferente dessa fiscalização para a fiscalização das marquises, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo sabia na cidade que era... aconteceram também fatos, né, desabamento de 2 marquises, uma em Vila Isabel em 2006 e posteriormente em 2007 em Copacabana, que vitimaram fatalmente 8 pessoas. O que acontece? Isso... Oi? Em Copacabana já tinha acontecido. Não, já tinha acontecido mais de uma vez. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho na prefeitura há 22 anos. Eu nunca presenciei uma situação igual a que atualmente eu verifico. Quer dizer, nós estamos há 6 anos sem a ocorrência de um colapso estrutural que vitimasse pessoas embaixo da marquise. Sempre essa coisa oscilou entre 4, às vezes 1 ano, 2, nunca chegou a 5. Nós estamos chegando a 6 anos e eu lembro quando foi implantado o decreto 27663, que houve houveram uma série de situações, mas dentre as quais, principalmente os engenheiros de cálculo, colocaram assim, mas uma marquise quando está estruturalmente boa, você não precisa demolir. Realmente, ninguém... você, ao verificar que uma peça estrutural tem segurança, ela estava ali há 50 anos, ela pode continuar por mais 50. Só que tem um problema nessa relação, tem um detalhe, a marquise está sobre o logradouro público. E o logradouro público é dever, sim, da prefeitura fiscalizar. É por isso que a marquise tem um conótio diferente nessa situação da autovistoria. Da mesma forma, a fiscalização de uma construção de acréscimo. Vocês vão dizer assim, eu vou fazer uma autovistoria, mas aí o cara fez um acréscimo. Como fez aquele ali, que o Silvio mostrou aqui, na reportagem. Você viu que tiveram 2 vítimas fatais. Como é que um colega iria chegar ali e detectar isso? Né? Então é uma coisa de muita responsabilidade. Nós temos ouvido muitas reclamações com relação à possibilidade da existência de um canetinha.
Então eu só chamei a atenção dessa relação porque acontece o seguinte, 270 mil unidades, você olha assim e fala assim, pô, isso aí é um trabalho hercúleo, né? Mas esse trabalho é nosso, tá? Nós estamos dizendo aqui que nós estamos dividindo essa responsabilidade com a sociedade, porque não pensem que vai haver uma fiscalização que vai perseguir o cara o tempo todo em tudo que é lugar, mas nós vamos ter condições de olhar por trás dessa tela situações diversas. Por exemplo, existe uma situação, eu não estou nem olhando o cadastro, porque essa parte está absolutamente com o Silvio, que é uma pessoa que teve a competência e a responsabilidade de elaborar o decreto junto com o passeio todo que ele fez. A gente, da gerência de vistoria estrutural, tem vários colegas aqui presentes, nós contribuímos com a nossa parte, né? Agora, essa parte dessa competência toda foi com ele, que é uma pessoa que já tem experiência vasta nisso. O que acontece? Nós só temos a colocar que o resto do mundo continua. A autovistoria é uma relação nova que eu reputo assim como uma coisa avançada, entendeu? Para criar uma cultura disso aí. O Silvio já falou disso, eu acho que é a gente ficar repetindo essas coisas. E o que acontece? É importante que vocês perguntem tudo o que achem, sabe, a respeito disso. Entendam bem, nós, colegas da prefeitura, engenheiros, arquitetos, nós estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer caso que vocês encontrem, que vocês digam assim, olha, isso aqui eu acho que é um... Aí eu até fiz uma chamada aí para o pessoal para comparecer, falando sobre o risco iminente, né? Então eu até convidei o risco iminente para vir, que eu ia mostrar isso aí, que era uma situação que todo mundo fica preocupado, né? Pergunta, olha, não, mas aí eu vou num prédio, o prédio tem risco. Bom, como é que a gente, como técnicos, né, a gente pode informar o seguinte, que risco existe na natureza, o risco faz parte da nossa vida, né? Está arriscado eu começar a andar aqui e tropeçar nesse degrau. Qual é o grau de risco que eu tenho de cair agora? O degrau está aqui na minha frente, eu começo a falar com vocês, olha, né? Agora, se eu começo a me afastar, qual o grau de risco de eu cair ali? Ficou mais difícil, né? Se eu for aqui para trás do Silvio, vai ficar mais difícil ainda. Então, só um técnico tem condições de aferir, olha, o grau de risco aqui é 1, é 2, com relação